galera do primeiro ano, vamos voltar aqui, né, aquela matériazinha que a gente estava dando a respeito da membrana plasmática, que é um dos componentes da nossa célula, né, com função, além de proteção, de revestimento da célula, de permeabilidade seletiva, certo? A gente já viu na aula anterior, eu tinha falado, né, a respeito do transporte de grandes moléculas de partículas menores, né, que é a endocitose. Pode ser através da fagocitose, né, que eu englobo partículas sólidas, aqui, ó, e a pinocitose, que é, né, gotículas, né, líquido, né, que na fagocitose eu tenho os pseudópodes abraçando a partícula e levando para dentro da célula para fazer a digestão intracelular. E na pinocitose eu tenho uma invaginação da membrana para que as gotículas caiam ali dentro, né, ali dentro da célula, e depois ela é liberada através da exocitose. Exo é fora, então as partículas que a célula não assimila aqui, elas são liberadas por meio extracelular, através da exocitose. Endocitose, endo é dentro, né? Ou partícula sólida ou líquido, são os que entram na célula. Além disso, a gente tem alguns transportes aqui, que a gente até já comentou, que é o transporte ativo e o transporte passivo da substância. Transporte passivo é aquele que não tem energia, gasto de energia, e a gente tem três formas, né? Difusão simples, facilitada e osmose. E o ativo é que eu preciso gastar energia, que a gente tem a bomba de sódio e potássio, tá? No transporte passivo aqui, essa molécula, ela é transportada espontaneamente, tá? Sem energia. Não preciso de energia para essa molécula percorrer de um local para o outro. Já o ativo, não, eu preciso de energia para fazer com que essas moléculas elas percorram o caminho delas. Na difusão simples, eu tenho aqui as substâncias, as partículas, sendo transportadas de um meio de menor concentração para um meio de maior concentração até estabelecer o equilíbrio, tá? Aqui eu tenho, ó, uma alta concentração aqui de partícula que passa pela membrana, né, para um local de baixa concentração, de menor concentração, tá? Então eu tenho aqui um transporte passivo na difusão simples, né? As moléculas passam pela membrana plasmática aqui, né, de um local de maior concentração para um local de menor concentração, tá? Aqui é a mesma coisa. Aqui eu estou transportando membrana, local de maior concentração para de menor concentração, maior concentração para de menor concentração, tá? Aí vamos ver como é que fica aqui, ó. Aqui eu tenho, aqui eu tenho uma maior concentração de substância, né? E aqui eu tenho uma menor concentração de substância. Na difusão simples, eu tenho que obter, né, o que a gente chama de isotonia, né? Isotonia é o que? Igual, né? Esses dois, meio isotônico, esses dois gradientes de concentração aqui, eles têm que ficar iguais, tá? Então, eu tenho que passar essa substância aqui de maior concentração para onde eu tenho menor concentração, até que eu vou adquirir o que? A estabilidade, a mesma concentração de um meio e a mesma concentração do outro, que a gente chama de meio isotônico, né? Então aqui eu tenho um gradiente de maior concentração transferindo as substâncias para o de menor concentração até que os dois fiquem iguais, tá? Lembrando que isso daqui se dá espontaneamente,
tá? Espontaneamente, eu não preciso de energia, se dá espontaneamente. Já na difusão facilitada, que se dá espontaneamente também, mas eu preciso de uma proteína que carrega as minhas partículas, tá? Também é espontaneamente, né? Só que eu conto com o auxílio dessas proteínas aqui, né? Aqui a gente tem o proteína canal, que só facilita a passagem, né, da substância, e aqui tem a proteína carregadora, que ela vai lá, pega aquela substância e faz com que ela ultrapasse o local de maior concentração para o de menor concentração, tá? Ó, proteína de canal, água e íons pequenos somente passam por proteínas da membrana, tá? Que é aquelas proteínas aqui que eu estou falando na difusão facilitada. Ao contrário da proteína carregadora, que muda de forma no transporte de substâncias, né? A proteína canal possui uma passagem interna pela qual atravessam as moléculas de íons pequenos. Aqui, ó, eu não tenho nenhum... Aqui é como se eu tivesse uma condução, né? As substâncias aqui, elas estão sendo facilitadas do seu transporte através dessa proteína aqui, que vai conduzir ele. Só vai conduzir, tá? Eles espontaneamente vão entrar na proteína, né? E vai ser conduzido a outra parte da célula, tá? Aqui é uma condução, só que é uma condução que a proteína tem que pegar lá, aquelas moléculas, agarrar as moléculas e fazer com que ela ultrapasse a membrana, tá? Ela vai lá, pega a molécula, guarda a molécula dentro dela e depois passa a molécula para o outro lado da membrana, tá? Então, por isso que a gente tem aqui como proteína canal, como se fosse uma ponte, né? De um lado para o outro, e a proteína carregadora, que vai carregar as substâncias aqui de um lado para o outro, tá? Isso daqui na difusão facilitada. Aqui, ó, um exemplo uma foto bem legal aqui para a gente ver a diferença. Difusão simples vai passar automaticamente, né, espontaneamente, pelos polos da membrana, pela membrana, da parte hipertônica para a parte hipotônica. Hiper, muito, hipo, pouco. Até, né, lembrando que até adquirir estabilidade, até ficar no meio isotônico, até os dois meios ficarem iguais, com a mesma quantidade, tá? Aqui, a difusão facilitada também tem gasto de energia, também passando espontaneamente, só que eu preciso de uma proteína aqui que vai facilitar essa passagem do meio hipertônico para o meio hipotônico, até os dois terem um equilíbrio, até os dois ficarem isotônicos, iguais, tá? Osmose também aqui, ó. Osmose é o processo de difusão da água através da membrana semipermeável. Aquela membrana semipermeável é aquela membrana que permite passar a água e outros nutrientes, né? E ocorre da solução menos concentrada para mais concentrada. Lá na difusão era da mais concentrada hipertônica para hipotônica, tá? Aqui já é o contrário. Aqui eu tenho a solução menos concentrada para mais concentrada, tá? Através da membrana semipermeável também, que não é tão permeável quanto a outra. Por difusão, a membrana é super permeável, ela permite qualquer passagem, qualquer substância. Aqui não, aqui essa daqui já seleciona melhor, tá? Então aqui, ó, eu tenho gradiente de menor concentração, né? Aqui, ó, menor concentração para maior concentração de substâncias, tá? Aqui, na osmose, eu tenho o soluto e o solvente. Essas partículas aqui, essas bolinhas aqui, eu tenho o soluto, tá? Essas partículas aqui, ó, né, é como se fosse, aqui é como se fosse a água e o sal. Imagina, gente, imagina
eu pegando um copo cheio de água e colocando 2 colheres de sal, né? A água, ela vai como se estivesse dissolvendo o sal, né? Então a água vai ser o solvente, vai ser aquela substância capaz de dissolver. Então a água ali vai ser o solvente, tá? E o sal vai ser o soluto, né? Aqui, a bolinha aqui, ó, azul, vai atuar como solvente, tá? Essa bolinha aqui, vermelha, vai ser o soluto, tá? Então, o que acontece aqui, ó? O meio hipotônico aqui, ó, né? Hipotônico por quê? Porque tem uma baixa quantidade de soluto, né? Aqui vai passar para o meio hipertônico, aqui, até que do meio hipotônico, né? Que vai passar essa quantidade de soluto, vai passar para o meio hipertônico e vai adquirir também uma estabilidade, tá? Então é como se eu estivesse colocando água ou colocando sal no meu copo com água e estivesse misturando, tá? A minha água vai ser o solvente e o meu sal vai ser o soluto. A água, aquela substância capaz de dissolver, né? O soluto, aquela substância a ser dissolvida. Sempre do meio hipotônico, né? Aqui no caso, para o meio hipertônico, até que crie uma estabilidade, até que crie um meio isotônico, um meio em equilíbrio, tá? Aqui é só a definição, né? Hipertônica, quando tem uma maior concentração de solutos, né? Hipotônicos, quando é menos concentrado em soluto, e a isotônica é quando os dois adquirem uma estabilidade, tá? Transporte ativo, aqui é o transporte que a gente tem com gasto de energia, né? Eu preciso de moléculas de energia, que é a ATP, tá? Então aqui, esse transporte de membrana, né? Transporte do meio intracelular para o meio extracelular, onde ocorre com elementos químicos, sódio, potássio, fósforo, aqui não tem, né? Mas sódio e potássio, né? Aqui, né? Por que eu estou colocando aqui sódio e potássio? Porque são enzimas cardíacas que funcionam lá de acordo com o nosso coração, né? Então essas enzimas cardíacas aqui, elas precisam ser transportadas lá no tecido do coração, tecido cardíaco, através de energia. Eu preciso do transporte de energia através das enzimas cardíacas, através do transporte de energia, através do ATP. Então, quando eu utilizo a energia para eu transportar qualquer elemento químico, no caso aqui a bomba de sódio e potássio, né? Aqui a gente tem como exemplo aqui a bomba de sódio e potássio que está no coração, né? Quando eu preciso disso, de energia para fazer esse transporte de substância, eu já tenho transporte ativo, tá? E nesse transporte, no transporte ativo, esse transporte é sempre do menor para o maior, tá? Esses transportes de substância ocorrem no local de menor concentração para o de maior concentração. Ele sempre busca o que a gente chama de gradiente de concentração. As nossas enzimas químicas aqui, as enzimas cardíacas ali, a gente sempre vai procurar para que o nosso coração funcione direito um local de menor, tirar as enzimas do local de menor concentração para o de maior concentração. Esse é o ativo, tá? Que precisa de ATP, precisa de molécula de energia. Passivo, só para a gente voltar aqui, ó, passivo, tá? Não precisa de molécula de energia. O transporte é feito primeiro sem gasto de energia e espontaneamente. Acontece porque tem que acontecer espontaneamente, sem precisar de energia, sem precisar que essa energia facilite a minha passagem, sem precisar de nada disso, tá? Já o transporte ativo, eu preciso da energia para que facilite a minha passagem de substância, tá? Na bomba de sódio e potássio,
pelo nome que diz, é o que eu estou transportando dentro da minha célula, o sódio e o potássio. Uma hora um entra, outra hora sai, uma hora um entra, outra hora sai, né, para fazer o nosso coração funcionar, tá? Por hoje a gente vai ficando por aqui, né, e na semana que vem a gente volta com mais matériazinha. Espero que vocês tenham entendido, né? E até semana que vem, tá bom? Beijo pra vocês.